tô na estrada e vou sorrindo, apaixonado pela gente, pelo povo do meu país. Olerê. Olá pessoal, tudo bom? Jean Oliveira, para Empreendedores que Inspiram. Estou em Manaus, capital do Amazonas. Cara, chegando aqui, corre lá em frente ao Teatro Amazonas. Tem um local fantástico chamado Tambaqui de Banda. Você não vai querer mais sair de lá. E também eu fui e me indicaram o Mário, que o Mário é o proprietário, o empreendedor que começou o Tambaqui de Banda e que tem algumas coisas aí para falar pra gente, tá? Mas vamos lá, Mário, por favor, de maneira, fica à vontade, se apresente aí pro pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Como o Jean falou, meu nome é Mário. Jean, obrigado pelo convite. Comecei a empreender no ramo de restaurante com o Tambaqui de Banda em 2011, com uma necessidade, né? Eu fazia um trabalho de consultoria e era muito difícil porque eu precisava correr atrás do cliente o tempo todo o trabalho dependia muito das minhas mãos, dos meus braços e da minha esposa, a gente trabalhava junto. Você prestava consultoria em que área? Na área de gerenciamento de projetos. Então era uma área onde o resultado nunca era imediato, o resultado era uma promessa, né? O resultado era uma promessa que não cabia a mim. Era um gerenciamento de projetos, você ia... Tem todo um contexto que tem todo envolvido, um contexto, fatores externos. Muitos clientes, então você ia propor ao cliente, apresentar a ele, fazer um trabalho junto com ele, para que ele realizasse uma tarefa da melhor maneira possível, no menor tempo possível, numa qualidade que ele espera, né? Só que o resultado dependia muito do esforço, do empenho dele. Esse teu trabalho era só aqui em Manaus, no Amazonas? Como é? Sim, apenas em Manaus. Mas você, me contaram que você já morou em outros países e trabalhou também nessa sua função em outros países, não é isso? Isso, eu trabalhei, eu morei não nessa função, eu trabalhei na Alemanha, né? Cheguei a trabalhar lá, mas era na indústria, era no distrito. Antes disso, né? Eu trabalhava no distrito industrial aqui em Manaus, depois fui morar na Alemanha, trabalhei lá, adorava trabalhar em fábrica, né? Era muito de fábrica. Eu falava para minha esposa, era namorada na época, que eu jamais ia ser dono de empresa, jamais ia ser empreendedor, porque eu gostava muito de mexer em máquina e aquele era meu mundo, não tinha que me preocupar com funcionário, com nada. Se eu fizesse aquilo que para mim era diversão, era igual montar Lego, para mim era o que eu gostava, então estava feito, o meu salário estava garantido e beleza. Estava ali batendo o tempo inteiro. Eu tinha que me preocupar e beleza, né? E para aquela pessoa que dizia que nunca ia empreender, quando é que foi a virada de chave aí? Como é que a coisa foi mudando para, de repente, hoje, como é que foi o início para que hoje você tenha um restaurante aqui na capital reconhecido? Foi um caminho que foi evoluindo, né? Uma coisa que eu nunca tive foi amarras, né? Eu falava isso que eu nunca ia fazer isso, mas eu nunca, de fato, nunca me limitei às coisas, né? As coisas foram acontecendo e eu percebi que se eu ficasse no emprego, você chega a um limite, você vai ter um afunilamento, né? Você tem uma camada de engenheiros, você tem o chefe de engenharia e você vai ter os chefes dos chefes, então aquilo tudo vai afunilando. Você vai chegando naquele limite máximo. Exato, e que aquele limite vai chegando a cargos que não depende só de qualificação, tem muitos outros fatores. Então, você até tem mais a oferecer, mas na empresa o posto maior é do dono da empresa. Por exemplo, né? Então chegou ao ponto que eu vi que realmente poderia não evoluir. E chegou um momento até, eu ainda não estava nesse momento, mas eu via amigos que já estavam com uma idade mais avançada e que não conseguiam mais evoluir, que eram meus chefes, até não imediato, mas acima, que não conseguiam mais evoluir e que se chegasse ao momento de perder o emprego, talvez teriam dificuldade de se realocar naquela mesma função. Então teria dificuldade de ter uma realocação de mesma faixa salarial e tudo isso. Então eu comecei a pensar de uma forma mais estratégica, né?
falei, eu não posso continuar dessa maneira, né? Esse caminho que eu estou indo aqui, ele tem um certo risco. A evolução, de certa forma, foi começar do zero, empreendendo. Tinha juventude, saúde, disposição, risco, margem para risco. Por que não? Né? A escolha do segmento. Aí a gente partiu para essa questão do gerenciamento de projetos, né? Era uma área que a minha esposa já estava no segmento, e é uma área poucos profissionais ainda aqui em Manaus, né? E aí eu passei a conhecer, uma área que me fascinava muito, né? E aí comecei a empreender, comecei a me especializar, me tornei aqui, eu cheguei até vice-presidente do PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, comecei a organizar até congressos, como você está vendo aqui da FIGA, onde a gente está aqui hoje. Por sinal, para conseguir um tempinho aqui do Mário, ele disse, cara, eu vou estar lá na FIGA, né? Eu até perguntei, o FIGA é o que? É um monumento da cidade? Ainda não, quem sabe um dia. Ele disse, na Feira Internacional de Gastronomia do Amazonas. E estamos aqui, marcamos horário, estamos aqui batendo papo. Então toda essa experiência da FIGA hoje, ela galga também um pouquinho ela se alimentou dessa experiência prévia de gerenciamento de projetos que eu carreguei e trouxe para os restaurantes. Foi planejado, tudo organizado, a tua expertise de engenheiro, né, foi toda colocada em prática ali, e isso é o que deve acontecer. Mesmo se você não tem aquela expertise integral de graduação, você tem que ter um estudo inicial para que você não entre somente com aquele impulso, com aquele instinto de dizer, deixa que eu sou desenrolado, eu vou lá e faço. De repente você dá com as caras na água, né? Perde todo o investimento que você fez, né? Perde todo o tempo, ele não volta mais, aquele tempo que perdeu e você deixou de ganhar. Sim, né? sem dúvida. Então esse estudo é de suma importância, gente, para que a gente consiga ter os resultados mais perto dos positivos. Sim, né? Porque existe o risco ainda. São duas, é uma coisa diferente. Um salto é diferente de um passo. Sim. Um passo é planejado, é tranquilo, você pode voltar. Um salto não tem volta, né? Então não salte, caminhe. Essa diferença, né? Quando a gente, depois do gerenciamento de projetos, essa outra empresa que eu tive, para o restaurante, foram 2 anos de planejamento. 2 anos. 2 anos planejando o tambaqui de banda até abrir o tambaqui de banda. Então foi quando a gente fez aquela matriz TDB, que eu até desenhei para você, pode mostrar isso para você, onde a gente elencou os paradigmas que a gente iria quebrar, né, e que seriam muito bem aceitos. Então a gente identificou a demanda reprimida que tinha na cidade pelo produto que era amplamente aceito, mas pouco consumido pela falta de disponibilidade no mercado. O ponto que vocês estão, aquele que eu visitei, né, acho que é o segundo, não é isso? Isso, é o segundo. É que aquele ponto é fantástico. Isso. Né? Em frente ali a um dos marcos principais da cidade, um dos cartões principais da cidade, que é o Teatro Amazonas. E como é que vocês chegaram naquele ponto? É inacreditável, né? Mas é uma chave. Tinha uma placa de alugas na frente. Simples assim. Simples assim. Tinha uma placa de alugas. Visão. Né? Em 2011, em dezembro de 2011, eu tive uma crise de apendicite, então operei, fui numa consulta de retorno a esse médico lá perto, e na saída eu fui lá dar uma volta, porque no outro restaurante, no nosso primeiro restaurante, eu nunca consegui levar turista lá, porque como que eu vou ter um argumento para tirar um turista lá no cruzeiro, do navio de cruzeiro, fazer ele até lá num bairro para comer um peixe, sendo que o restaurante é desconhecido, ninguém sabe. Era num local mais reservado. Não tem como eu fazer uma panfletagem e ele olhar e se convencer lá, então eu preciso ir aonde o cliente está. Sim, perfeito. Essa foi a primeira visão nossa, então vamos abrir o restaurante no Teatro Amazonas. A música antes já dizia, né? O artista tem que ir onde o público está. E é a mesma coisa. Isso abrimos lá. Plaquinha de aluga, visão é aqui.
e tem um valor aquilo ali, mas esse valor de aluguel, ele se paga completamente pelos clientes que já estão por lá. Sem dúvida, né? Teve um fato bem curioso, você não mandou reposto no jornal, mas eu queria que você comentasse sobre a questão lá, que foi durante a Copa. Você tem uma foto ali com aquele pátio, vamos chamar assim, aquela área. No Largo de São Sebastião. No Largo de São Sebastião, completamente lotado na Copa do Mundo. Sim. E os ingleses não queriam vir para cá. Como era a história? Foi numa época que teve esse conflito do prefeito com o técnico, porque o técnico disse que o pior lugar do mundo para ele jogar seria em Manaus, porque era super quente, e teve essa confusão toda. E lá os ingleses chegaram e gostaram muito, foram muito bem recebidos. A gente tem uma foto lá que mostra 20 mil pessoas no Lago de São Sebastião. Eu vou passar essa foto para vocês verem. É muito legal esse momento lá, foi um momento da Copa muito mágico para a gente lá, e a gente estava aberto há 3 meses só, estava lá. E a gente fala que um sucesso caótico e incontrolável. Sucesso caótico e incontrolável. Totalmente controlável, não tinha mais nada no restaurante, já tinha vendido tudo e totalmente cheio o restaurante, uma festa assim, a gente conversava, pedia desculpa, falou assim, olha, a coisa que eu tenho é tambaqui, eu não tenho mais bolinho, minha produção não consegue mais fazer, eu tenho bebida que ainda tem. E saiu em todos os jornais. Era que ele dava conta, e ao mesmo tempo a gente aqui dentro do estádio, vendendo tambaqui de pé, que foi uma coisa que a gente projetou e apresentou para a FIFA e deu certo, e a FIFA gostou muito. Se você olhar no YouTube aí, Fish and Chips, Amazon Style, você vai ver essa história, né, que foi eleita até pelo Sebrae o melhor projeto da Copa. Bacana. Em 2014, e tantas outras histórias. Um outro fato curioso que eu achei, você falou que tem lá o tambaqui de banda, ele vem lá deitado, né? Isso. Com vontade de encher a boca d'água agora. Mas tem a cauda dele. O rabo. O rabo, e tá ali no meio. Isso. Deixou. Por que você fez? Isso daí, gente, é um dos paradigmas. Um exemplo clássico de atenção total ao cliente. Né, de atender totalmente a necessidade do cliente. Quando alguém dizia, o meu está vindo sem rabo. Porque a gente parte o peixe ao meio. Logicamente, um dos lados vai com o rabo e o outro lado não. Se botava na mesa um lado vinha um pouquinho menor, porque aparentemente porque está sem rabo, mas ninguém come o rabo, né? A gente foi no frigorífico e falou, vamos tentar partir esse rabo no meio, não dá, vamos, continua com a faca, vai, até que deu certo. Conseguiu. Partimos no meio, isso, e agora todos os peixes vêm. Não é o lado esquerdo para um lado, o lado direito para outro, não, tá? É no horizontal, isso. Passado ali no meio. Ele fica a cauda, o rabo inteiro para os dois lados. Para os dois lados, exatamente igual. As duas bandas são exatamente iguais. Aí a partir de agora ninguém briga mais. Ninguém briga mais, esse passou a ser o novo padrão da cidade e ninguém sabe dessa história. Você criou uma nova cultura. Exatamente. A partir de então, todo o tambaqui tinha que vir com o rabo inteiro lá. Exatamente. Esse passou a ser o novo padrão da cidade. Você me contou que você tem, acho que é o único associado em outro país, na Federação Nacional dos Fritadores de Peixe, uma federação britânica. Quando a gente fez o Fish and Chips dentro do estádio, a gente se associou a eles. Isso foi por isso também que o pessoal ouviu com bons olhos e tudo mais? E aí eles lembraram que teria Fish and Chips no estádio, na Copa, e começaram a divulgar isso. Os ingleses disseram, não, tudo bem, agora eu vou lá jogar, porque tem Fish and Chips lá. Sim, quando vieram e até o técnico da Inglaterra foi lá no tambaqui de banda, comeu, gostou. O embaixador da Inglaterra teve lá com a gente também, então acabou sendo um negócio bacana. Eu era jornalista do The Sun, fazer 2 coisas em Manaus, entrevistar o prefeito e conversar comigo, me entrevistar também. Há quanto tempo existe o tambaqui de banda? 2011. A primeira unidade, mas a segunda ali 2014. 2014, início mesmo do fervilhão da Copa. 3 meses antes da Copa. Você imaginou que ia ser esse boom todo? Você sabia que ali era um ponto adequado, legal? Sim.
sabia, imaginava, já estava prevendo isso? Tava porque eu Se preparou para isso? Da maneira que a gente pôde. Na logística que tinha, né? A gente sabia que ia ser, porque o europeu ele procura o ponto histórico para se confraternizar, né? Então, como eu morei na Alemanha, eu sabia disso. Né? Eu sempre viajei muito. Então, eu sabia que na época da Copa, a Europa ia se hospedar no centro da cidade, que é onde está o Teatro Amazonas, e eles iam ficar lá. Então, a prefeitura fez o FanFest longe, na Praia da Ponta Negra, que ficou vazio. Então, lá foi a verdadeira Copa do Mundo em Manaus, aconteceu lá na frente da gente. Mário, mas mesmo tendo planejado, estamos aqui com você falando por 2 anos, até a instalação, tudo foi dentro do que vocês planejaram, alguma coisa foi fora, tiveram algumas dificuldades, se tiveram, quais foram? Para você ver, a gente é uma empresa de planejamento, sim, de projeto, então o nosso projeto, né, teria que dar muito certo. Teoricamente, né? Teoricamente, né? E muito bem planejado, né? Então, durante 2 anos a gente percebeu que a nossa empresa tinha crescido muito, ela começou a competir com grandes institutos aqui, e então nosso nível de competitividade estava realmente, quando caía na mesa do cliente uma proposta de um instituto gigante, de uma multinacional, e o nosso ele pendia, lógico, para o maior, né? Então a gente percebeu que a gente ia quebrar. Então a gente começou a fazer essa transição. Como a gente tinha uma empresa com uma saúde financeira muito boa, a gente teve um crédito bancário para poder fazer essa outra empresa inicialmente, né? Assim, as coisas iniciais de um restaurante. Então a gente teve toda a parte de design, de arquitetura, muito bem bolada, muito bem planejada, né? Demoramos um pouco para achar o ponto, tivemos aí umas 4 tentativas de ponto que a gente considerasse boa, a gente não foi de primeira, porque a gente sabe a importância de um ponto, não é que a gente alugou e fechou, não. A gente estudou 4 pontos e no quarto a gente viu que ficava uma estratégia legal pra gente. E aí a gente começou a obra, né? E aí durante a obra o dinheiro foi gastando, e aí foi acabando. A tal da obra e a outra empresa foi fechando, né? E assim, a primeira coisa que acaba no restaurante da obra é o dinheiro. Né? E foi um momento difícil, foi um momento assim que a gente vendeu os 2 carros que a gente tinha, e eu tinha uma filhinha de menos de 1 ano, né? Então foi bem complicado, mas a gente é empreendedor. Agora você fala, né? A gente é empreendedor. Não, mas a gente nunca lidei isso como uma cruz, não. Não, e muito menos como uma derrota, claro. Nada, ou um momento assim de depressão ou de tristeza profunda. Eu sabia que era um momento. Estou citando até pelo orgulho que você fala isso, né? Sim. A gente é empreendedor, a gente passa por cima disso. Passa. Dificuldades vão acontecer e a gente tem que entender. Tem muita gente que entende como eu fracassei e tudo mais. Não, cada etapa dessa, com dificuldades ou não, a gente tem que entender justamente isso, que é uma etapa, que é uma fase. Sim. Né? O primeiro, ele é exceção, só tem um. Exato. Né? E tem outros que estão ali perto, que estão na memória, que estão na lembrança de todos os clientes. Por aí a gente tem que estar ali sempre na lembrança dele. Ser primeiro, sinceramente, para mim, Jean, é o que menos importa. Sabe? Mas estar na lembrança, estar na memória, eles quererem voltar um dia e voltarem. Né? Sem dúvida. Dificuldade de todo mundo, independente de porte de empresa. Que seja aquele pequenininho, médio, micro, gigante, vão ter dificuldades. Sem dúvida. E quanto maior a dificuldade. Sim. Né? E maior também a capacidade de mudar, né? E a gente conseguir se adaptar, pegar essas dificuldades, aprender com elas, claro, se adaptar. Claro, você imagina, uma empresa grande é como um transatlântico. Para ele fazer uma manobra, é muito mais difícil, mais lento,
mais demorado. Você imagina um transatlântico chegando numa cachoeira gigante lá, Você e o acha- cara numa lanchinha, quem tem mais chance de sobreviver? Vocês Né? viram que o Titanic não teve tempo de desviar o iceberg. Exatamente, exatamente. Mas enfim, esse tempo passou, essas dificuldades passaram e hoje o Tambaqui não é só o Tambaqui. Tem outros filhos, né? Isso. O Mário tem outros filhos. Tem, e inclusive quando nasceu o segundo filho foi quando nasceu o meu segundo filho. Então são 4, né? Então, E eu até brinquei que cada restaurante era um filho, né? E teve essa coincidência mesmo. E foi um aprendizado nosso, porque a gente mudou uma estratégia de crescimento. A gente percebeu que não é legal crescer com filiais, porque o cliente acaba tendo oportunidade de escolha. Entendi. Tipo assim, eu vou um ou vou no outro porque é o mesmo. Mas o custo tá lá. O custo, ele não tá assim, eu vou um para o outro, mas o custo não sai daqui, vai para lá. O custo Os dois continua tipos. nos dois. Então a gente decidiu criar marcas diferentes. uma outra opção Uma gastronômica. outra opção para que o cliente possa ir aqui e aqui. Qual é a Não linha? aqui ou aqui. Qual é a linha desse outro? O outro se chama Muito gringo. Mui Gringo. Qual é a linha do Mui Gringo? Muito gringo é uma experiência de cozinha americana, né? Que é um tiro certo. Né? Quem é que não come hambúrguer, quem é que não toma milkshake e costelinha de porco, defumado, etc. Né? Então a gente vai muito nisso, né? A gente vai muito nessa, o meu sonho é vender aquela comida, tipo assim, por exemplo, comida fit. Comida fit é um negócio muito específico. Comida vegetariana também é muito específico. Muito nichado. Muito nichado. Então se você tem aquele sonho e tal, não sei o que, cara, para você vingar, você tem que ter aquele público muito formado, definido, estabelecido. Muito mais arriscado, né? Outro negócio Comercialmente. outro negócio que eu vejo muito de errado, por exemplo, restaurante para evangélico. Eu sou evangélico, eu vou fazer aqui uma que só vai ver evangélico e tal, tá, beleza, o cara vai, depois ele não vai, porque, cara, ele é fiel a Deus, ele não é fiel ao teu restaurante. Aí tu não vou vender cerveja porque o irmão aqui, ele não bebe. Pois é, cara, mas se o teu irmão, por que ele vai vir aqui sempre? Não vai, então... A ideia então Então você tem que fazer restaurante Para todo pro mundo. público, para todo mundo. vai na massa e preza pela excelência. Preza pela excelência. Se você quiser dentro do teu cardápio, tu bota fit, vegano, para lá. Mas põe dentro do cardápio. Faça um cardápio que seja inclusivo, mas que seja abrangente. Sua esposa, como que chama? Elisângela. Elisângela está grávida de novo? Não, ela já fez cirurgia. E vai vir um terceiro restaurante. Vai vir o terceiro Cada um restaurante. era um filho? né? Cada um vai vir um filho. Agora mas- tem só um restaurante sem mais um filho. agora a tradição continua, mas a prole já parou, já. Tá bom. Qual restaurante que está chegando? Tá chegando agora o filhote do Pará. Filhote do Pará. É uma experiência em cozinha paraense. Então esse vem como Pará. Aqui em Manaus tem muito paraense. Tem estudos, eu não sei se é real, mas a gente vê muito que a maior comunidade paraense fora do Pará é aqui em Manaus. Né? Então é um bicho que a gente resolveu apostar e está tendo resposta muito boa. Aqui na Figa está tendo chefes de fora, onde a gente fez uma degustação para eles do filhote. Em primeira mão, eles ficaram derretidos aí com o que está por vir. E a ideia é fazer um hard rock café do Pará. O que é o hard rock café? Você tem lá nas paredes, no hard rock tem a roupa do James Brown, a guitarra do Jimi Hendrix. Tem toda a história contada nos detalhes. Isso, e as coisas, os objetos dos cantores, dos músicos famosos nas paredes. Vai ambientar com o Pará completamente. Com os objetos dos músicos, dos artistas, de verdade. Então eu já estou fazendo essa coleção, recolhendo esse material e vai estar É um resgate cultural, né? para preservar isso lá. Bacana. Porque esse é o momento que a gente está vivendo agora, mas daqui a 10, 20, 30 anos eu quero que o restaurante esteja lá. Eu quero que essa história que a gente sabe, que faz parte do nosso dia a dia, talvez não seja parte do dia a dia futuro, né? Mas
que fique lá registrado, né, para as próximas gerações. Gente, depois vocês assistam e reassistam esse vídeo, porque tiveram algumas dicas aí, desde o planejamento, eu me credenciar em um órgão internacional que me dá credibilidade, a escolha do ponto adequado, enfim, assistam de novo, vão anotando de um em um. Porque tem um bocado de coisa bacana aí, mas eu queria concluir, Mário, com uma pergunta que é a seguinte: o que não pode faltar para um empreendedor aqui no Brasil, ou para empreender no Brasil? Teimosia. Teimosia. Na medida certa. E como é isso? Teimosia na medida certa. Você tem que ser teimoso, mas você tem também que saber a hora de parar de ser teimoso. Porque você tem que acreditar no seu sonho, mas você tem que também reconhecer quando aquele sonho não tem mais condições de se realizar ou de ser interessante ou de ser rentável. E se for o caso, partir para outra. Ser Partir para racional. outra. Ser racional. Sem mágoas, reconhecer o erro, o engano da verdade, né? E não se afundar com aquele sonho. Aceitar aquilo, partir para o novo, porque a próxima história pode ser melhor. Claro. Nós abrimos um tabaquinho de banco que durou 6 meses e ninguém lembra dele. A gente não esquece, porque a gente estava lá. Vocês pagaram as contas, você não esquece. Né? Nós parcelamos a dívida e acabou, né? Mas podia ter afundado com ele. E hoje você não estaria aqui me entrevistando, né? Então assim, reconhecemos o erro, era num shopping, não dava ninguém, fechamos e beleza. Bora pra frente. Simbora. Então é isso, Mário. Meu querido, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. A feira está rolando aí. A feira está rolando pela terceira vez, ela é bienal, uma iniciativa nossa para que a gastronomia do Amazonas possa ser reconhecida e ser difundida aí pelo mundo. Então, a cada 2 anos, chefes do mundo inteiro vêm aqui provar o que a gente come todo dia. E que é uma delícia. E aqui é uma delícia. Então venham, Amazonas, o Brasil inteiro corre para cá. Vem pra cá conhecer a culinária, que é show de bola. E não esquece de passar lá no Tambaqui de Banda e cumprimentar o Mário, que ele é um empreendedor que inspira. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Estou feliz, pois apesar do sofrimento, vejo um mundo de alegria bem na raiz. Vamos lá.